ao trabalho. A segunda apresentação vai ser aqui feita pelo José Daniel Almeida, não é? E o tema é o mesmo. Porque esse é o tema do dia. Bom dia a todos. Realmente eu reforço todo o convite. Espero que toda a gente esteja bem disposta, que vá passar aqui umas horas agradáveis e que se sinta verdadeiramente em casa, com sentido de humor até. Também ele tem que fazer parte da nossa vida. E senão tu fica muito triste. E que no fim possamos dizer assim, enriqueci mais alguma coisa, que o que nós temos que enriquecer é conhecimento. Porque a única coisa que vamos levar connosco é conhecimento. Portanto, existe vida após a morte. E eu comecei com este slide exatamente porque neste momento, na semana passada e nas próximas semanas, estão a decorrer na televisão portuguesa, na RTP1 e na RTP Play, passa a publicidade, uma série que se tem o título Para Além do Céu e que tem como objetivo expressar ciência e espiritualidade. Quem está por trás digamos, dessa iniciativa é o Dr. Luís Portela Filho, da Fundação Bial e dos Laboratórios Bial, é um investigador e também pesquisador, tem uma importância grande no panorama cultural do país, até porque ele fomentou, inclusivamente, um conselho de reitores que reúne todas as universidades do país. O programa é apenas ser curtinho, é às segundas-feiras, às 23 horas, só dura mais ou menos 20, 25 minutos, e o que é que ele expõe? Muitos cientistas, muitos pesquisadores, como o Alexandre esteve a referir, que continuam a fazer as suas investigações, uns manifestam o seu ceticismo ainda, outros já, mesmo os que são céticos, chegam a um ponto que dizem que não podem negar algumas coisas que são evidentes, mas não têm as provas definitivas. Portanto, quer um programa, quer o outro passou na TVI, são ambos importantes porque todos eles são sementes para desabrochar digamos, a compreensão e levar a humanidade a refletir. Portanto, no seu todo, porque muita coisa mudará quando nós todos tivermos a consciência absoluta que existe vida para além da morte e que podemos eliminar alguém fisicamente, mas não vamos eliminar aquele espírito e não vamos eliminar o seu conhecimento. E, portanto, como não há nada que se transforme por um efeito de varinha de condão, a ignorância ou o conhecimento irão permanecer e terão que contribuir para se desenvolver. Ora, para o povo saduceu, que era um povo, um grupo social judeu que existiu na Judeia durante o período do segundo 2 séculos antes de Cristo, para eles a morte do corpo físico significava também a morte do espírito. E se pensarmos que eles tinham grande influência no Sinédrio e eram inclusivamente um conjunto de sacerdotes para a época que acabaram por contribuir para manter e fazer permanecer durante séculos muita da negação que ainda hoje há quem não queira acreditar. Portanto, para eles, a morte do corpo físico era o fim, porque morria também o espírito. Diferentemente do que acreditam os espíritas cristãos e outras culturas milenares, para o povo saduceu não havia continuação da vida além da existência da matéria. A fim de explicar a jornada espiritual do ser após o desencarne, que é a imortalidade da alma, com base na codificação e outras obras subsidiárias do Espiritismo,
explicam diversos aspectos relacionados à vida no plano espiritual e à reencarnação dos espíritos. Fenómenos mediúnicos vivenciados por Jesus, Paulo de Tarso e Chico Xavier são assinalados como exemplificação da manifestação dos espíritos e possibilidades de intercâmbios entre os encarnados e os desencarnados. Ao espírito, princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo, concede o Criador a bênção da imortalidade. Além de uma bênção, é uma grande caridade, porque se não fôssemos efetivamente espíritos imortais, uns se calhar tinham feito uma existência agradável, outros tinham feito uma existência muito deplorável. E estava em causa a justiça de Deus, porque se Deus é Pai, se Deus é amor, se Deus é bondade infinita, então uns tinham vivido de uma forma, outros tinham vivido de outra, e lá estava em causa a divindade e, portanto, e a igualdade do Pai perante todos os seus filhos. Portanto, é uma bênção e é uma caridade, porque é através dessa imortalidade e das sucessivas reencarnações que nós depois vamos corrigindo, vamos lapidando o diamante que todos nós somos. Portanto, inicialmente um bocado bruto, mas depois vamos transformando num diamante mais valioso. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao Espiritismo não só confirmar esta evidência, como, através de factos, comprovarem a sua realidade. A doutrina espírita, no entanto, não se limita a comprovar a imortalidade da alma e a sua individualidade após o túmulo. Elucida igualmente os fatores que cercam a sua caminhada infinita. Desses fatores destacam-se a evolução, por isso nós somos espíritos em evolução, a reencarnação, o livre-arbítrio e a causa e efeito, portanto, que é o resultado das nossas sementeiras que vamos depois colhendo em vidas posteriores. Como leis inerentes à permanente ascensão da alma rumo a Deus, nosso Pai e Criador. O Espiritismo veio comprovar, assim, que o túmulo não significa o término da nossa vida, a qual se desdobra exuberante no plano espiritual. A verdade, no entanto, é que a morte jamais destrói a vida. O libertar do corpo é um fenómeno biológico. Porém, o ser tem existência imortal, permanecendo além do material, com os valores armazenados ao largo das reencarnações, ou ao longo das reencarnações, mediante as quais se depura e ascende a Deus. Nós deixamos as nossas vestes carnais, deixamos todas as nossas questões materiais, mas levamos os valores que armazenamos. E os valores que temos que levar connosco são valores de índole moral. Portanto, porque a evolução, nós pensamos muitas vezes em evolução na tecnologia. Portanto, pensamos em evolução, eu também penso. Portanto, podia ter evoluído ontem, se tivessem sido, ontem não, anteontem, se tivessem sido premiado com 250 milhões. Portanto, não evolui o suficiente, porque parece que ainda não saiu a ninguém. Mas, de qualquer maneira, portanto, não era essa evolução, esses 250 milhões que a quem sair vai realmente armazenar e levar. Eu tinha uma ideia, por brincadeira, mas não era brincadeira, se fosse a sério. Se eu tivesse um prémio dessa natureza, uma das coisas que queria fazer era criar uma fundação para único e exclusivamente divulgação da doutrina espírita.
teria nesse momento recursos suficientes para aceder de uma forma séria e de uma forma permanente a meios e a canais que já se calhar veriam as coisas noutra perspectiva. Porque muitas vezes queixamos que não nos é dado reconhecimento ou somos vistos como algo marginal, embora nenhum de nós seja marginal, mas há quem faça determinados tipos de armazém de valores e faça determinado tipo de utilização desses valores de uma forma que descredibiliza, ilude e continua em vez de contribuir para a lucidez, vai contribuindo para a permanência de tabus, de obscurantismo e até, por quem sabe, de algum dogmatismo. E o que nós estamos cá a fazer nesta sucessão de existências é realmente procurar saber mais e, após saber mais, ir pôr nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, aquilo que aceitamos como importante para a socialização. O homem é um ser eminentemente social. Como tal, tem que viver em sociedade. E a sociedade implica respeito, implica tolerância, implica muitas vezes renúncia, implica sacrifício. Com uma meta de podermos ter aquilo que se chama a nossa consciência tranquila. E a consciência tranquila é aquilo que nos faz sentir em paz connosco. Muitas vezes procuramos a paz fora de nós, queremos que a paz caísse, que viesse de acordo. E a paz está connosco. Nós é que temos que depois a cultivar, temos que a valorizar. E valorizamos quando muitas vezes pomos de parte, portanto, não é assobiar para o lado, mas é não empolar aquilo que não for necessário empolar. Nós somos expressões de Deus. E só por aí, se somos uma expressão de Deus, então basta nos lembrar constantemente quais são os atributos de Deus. Bondade infinita, perdão. Se bastava estas duas. Portanto, nessa já reúne tudo. A nossa essência vem de Deus. Conhecendo-a, poderemos deparar-nos com o nosso eu verdadeiro e realizar-nos no Deus que habita em nós, pois os nossos potenciais criativos são infinitos e encontram-se dentro daquilo que é o nosso divino. Pouco antes da sua prisão e morte, Jesus confortou os seus discípulos falando-lhes sobre outro Consolador, que Ele mesmo rogaria ao Pai e enviaria em um tempo oportuno para trazer a consolação suprema aos necessitados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E esse Consolador prometido foi o Espiritismo, foi a codificação da Espírita feita por Kardec, em que efetivamente reafirma: somos todos filhos de Deus e como tal somos consolados por Ele, e nada acontece ao acaso. Portanto, não vejamos como injusto aquilo que porventura temos que sofrer, porque há uma causa justa e um fim útil, que é a nossa mudança, a correção do nosso ser. Por isso, Leon Denis, naquele livro, o problema do ser, do destino e da dor, ele reafirma a abençoada dor, porque é ela que nos transforma. Porque dificilmente nós realmente, quando tudo nos corre bem, nós não agradecemos nada ao Criador, achamos que tudo é mérito nosso,
e muito menos nos propomos ir analisar o que é que precisamos de reajustar em nós. A doutrina espírita ensina-nos que, para desfrutar de relativo equilíbrio no plano extrafísico e em nossas existências futuras, que é o nosso período a viver no corpo de carne, é indispensável alicerçarmos as nossas atitudes de hoje no equilíbrio, na responsabilidade cristã e, acima de tudo, na edificação do amor. O único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que todos nós estamos destinados. Qual é o nosso destino? Qual foi a meta que foi tratada para nós? Tornar-nos seres perfeitos e felizes. Quanto tempo vamos demorar? O tempo é infinito, corre por nossa conta. O que é que temos que fazer para lá chegar? Cumprir e compreender as leis divinas que são imutáveis. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Esta frase foi escrita pelo evangelista João e atribuída a Jesus. Assim, o Espírito sobrevive à matéria. Outra frase de Jesus: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é o Espírito. É imortal e está em cada corpo para se melhorar, mas não acaba com o corpo. Sobrevive a ele para então adquirir outro corpo. O Espírito encarna em uma família para a sua evolução e progresso, porque a família é o laboratório mais pequeno onde fazemos as experiências mais básicas do bocadinho do amor. Através da vivência, dos encontros e desencontros, resgata débitos do passado e supera provas pela prática do amor. Desencarna e volta ao plano espiritual para avaliar e planear uma nova reencarnação, porque o espírito é imortal. E essa planificação, a avaliação faz-se na consciência individual e a planificação é muitas vezes auxiliada por benfeitores que, e numa fase do espírito em que o livre-arbítrio está menos forçado por pressões materialistas, então tem uma noção verdadeiramente consciente dos erros, das mudanças, daquilo que precisa corrigir. E lá se prepara uma nova planificação para uma nova existência. Como somos espíritos imortais, a nossa verdadeira morada é o plano espiritual. Mas são as nossas atitudes aqui que indicam como será a nossa vida lá. Porque sim, nós também depois podemos ir carregados de remorsos, carregados de mágoas, carregados de muito peso, que não pesa em termos na bagagem, porque não levamos malas, mas levamos uma pressão enorme na nossa consciência. Se optarmos por atitudes positivas, construiremos uma boa morada, uma vida feliz no plano espiritual. O alicerce está no Evangelho de Jesus. Por isso também se insiste muitas vezes na prática do Evangelho no lar. Allan Kardec, em toda a obra de codificação espírita, o que é que ele nos incentiva? A caridade. E a caridade é até na gentileza. Portanto, ser gentil também já é ser caridoso. Ao perdão, procurando a reconciliação entre os desavindos. E à disciplina, no estudo e nos comportamentos. E às vezes, como somos perfeitos, vamos tendo algumas falhas, quer na caridade, quer no perdão e até na disciplina. Portanto,
Eu também me enquadro muitas vezes num indisciplinado. Portanto, eu estou para aqui, apesar de terem posto um pedestal mais alto, um bocadinho, em sentido mais alto, não estou no resto, ando lá para baixo, lá não digo a rastejar. O Espiritismo é o restaurador do cristianismo, em sua primitiva e gloriosa pureza. Chico Xavier, no capítulo 63 do livro Instruções Psicofónicas, que lhe foi ditado por Guilherme Ribeiro, ele diz-nos: o Espiritismo, doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ele é de todas e não é de nenhuma em particular. Por isso, não diz a ninguém que a troque. Há liberdade, não andamos a forçar ninguém, seja do nosso povo, entre aspas, onde cada um vai no tempo certo, no momento em que reconhece e interioriza determinadas necessidades. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o facto, porque eu posso manifestar aparentemente uma grande santidade, que é um facto, mas a minha intenção não tem nada disso. Portanto, por isso é que olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Nós devemos fazer ao contrário. Olha para o que eu faço, não olhes apenas para o que eu digo. Isto está na Revista Espírita de fevereiro de 1962. Dá uma cara. Ao servir os pobres, serve-se a Jesus Cristo. Outro grande ensinamento. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, como um fenómeno natural do caminho da ascensão. Portanto, não ver a morte como uma tristeza, como uma desgraça, mas sim como o fim de uma etapa, a possibilidade de ir analisar o que é que se fez nessa etapa, a preparação da vida futura. E muitas vezes é uma libertação. Portanto, porque foi o fim de um período de sofrimento, portanto, aquela etapa está cumprida, está resgatado um conjunto de... Nós não conseguimos resgatar normalmente tudo, mas vamos resgatar aos bocadinhos, algumas partes. Esferas múltiplas da atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Os amigos que nós vamos acumulando do lado de lá, eles vão nos ajudar também do lado de cá. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. A doutrina dos Espíritos revelou-nos cientificamente que somos imortais, que subsistiremos ao corpo e retornaremos ao plano espiritual do qual aportamos, porque somos seres inteligentes da criação e é sobretudo a nossa consciência que nos particulariza. Portanto, quando se diz aqui que foi cientificamente, é porque Kardec não foi fazer um estudo sistematizado, aplicando métodos científicos de observação e investigação. Mesmo o livro dos Espíritos foi escrito com um conjunto de perguntas e respostas que ele validou porque fez a mesma pergunta a diversas médiuns que com ele trabalhavam e só deu como válidos aqueles que eram coincidentes. Portanto, não fez pelo seu livro uma decisão sua. Seguiu, ele como cientista, seguiu o método experimental. Estudemos o Evangelho à luz do Espiritismo, investiguemos o livro dos Espíritos e aí estaremos a sondar o extraordinário, entre aspas, porque nada é extraordinário, são leis naturais. A existência terrestre afigura-se-nos
a uma cuidadosa viagem, pela qual o comboio dos nossos compromissos e responsabilidades necessita encontrar caminhos de acesso tranquilo e seguro para que alcance o fim pretendido. Bem, e como comboio que é, às vezes descarrilado. Outras vezes descontrolamos a velocidade e batemos contra um obstáculo. Portanto, quando descarrilamos e embatemos, pior ainda, que é a necessidade que nós muitas vezes só aprendemos a dar cabeçadas. Portanto, e como não aprendemos sem ser a cabeçada, lá andamos nós a bater muitas vezes com a cabeça sem capacete, e lá fazemos uns arranhões, uns hematomas e tal, e vai-nos cair no cabelo, e vai-nos sendo uma série de acontecimentos que é não respeitarmos os nossos compromissos. Porque esquecemos que em cada existência, cada reencarnação que vimos fazer aqui, se é programada e planeada, nós trazemos compromissos. Só que, quantas vezes nos distraímos, viramos a cara para o lado, ou dizemos simplesmente, olha, fica para a próxima. E assim vamos deixando, acumulando coisas para a próxima olha, já sou muito borroeiro, agora já não mudo. Portanto, pronto, ok, não muda, mas vai ter que mudar. Então vai ter que mudar noutra sequência. Com o quê? Com as consequências da lei de causa e efeito, em que normalmente depois o problema é maior do que naquele. Há um acumulado. Se é um acumulado de débitos, paga juros. E, portanto, normalmente o débito depois é maior, sofre mais. Por isso é que nos diz a doutrina também, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás na jornada com ele. Porque depois vais, teoricamente, ao tribunal, e aí é mais fácil, é mais difícil, porque já não podemos dialogar, ou podemos, mas ele não nos ouve, e andamos ali até que se reconstrua um novo reencontro para que isso aconteça. Então, fora da caridade não há salvação. Esta frase está e é muitas vezes repetida, mas nem sempre compreendida. A ideia da caridade permeia todas as obras do Espírito. Sobre a expressão fora da caridade não há salvação, Allan Kardec fez no século XIX uma análise às interpretações literais bíblicas sobre o que era preciso para se alcançar a verdade e, consequentemente, a felicidade. Desculpa, que eu agora precisava do relógio, não sabia se estava muito. Estou-te a roubar tempo a ti, mas mesmo assim ainda vou adiantar. Considerou que não seria a Igreja instituída a condição possível à salvação humana, mas sim o esforço constante na prática do amor, que é a lei universal que a todos preside, a envolver a responsabilidade e o cuidado com as virtudes, a serem revistas em nós e por nós. Portanto, tudo isto, a evolução, é em cada um de nós. Nenhum de nós tem um ADN igual ao outro. E nenhum de nós é um ser igual ao outro. Nem os gêmeos podem ser muito parecidos, mas não são iguais. Então, se cada um de nós é um ser único e individual, toda a evolução, toda a mudança, todo o crescimento é um projeto, é um processo único e individual, do qual nos deixa, muitas vezes, numa luta interna do eu contra o eu, que é o eu que me quer levar para uma tendência que o outro eu me diz que não é mais correta, que não devo fazer, e ficamos ali num conflito interior do eu contra o eu. Mas a solução, o remédio, tem que ser encontrado em nós e por nós.
não é o meu companheiro, não é o meu irmão que me vai resolver o meu problema, a minha mudança. Sou eu que tenho que fazer o esforço constante da prática do amor e tenho que ter a responsabilidade e o cuidado com a transformação e o crescimento das minhas virtudes. Ponto. Cada um. Notei que na nossa história, a história da humanidade, guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Eu vos citaria aos milhares, aqueles cuja moral não tinha por objetivo senão melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? E Jesus até simplificou numa frase tão simples: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Está lá tudo o que é referente às virtudes da caridade e do amor. Só nessa frase. Porque desprezar os seus ensinamentos divinos? Porque fechar o ouvido às suas divinas palavras e o coração a todos os seus bondosos preceitos? Porque, se fosse fácil, já vivíamos num planeta celestial. Mas nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. E por isso, em trânsito, em caminho da regeneração, que não se sabe quando, mas teremos que ser nós a fazê-la individualmente para o podermos fazer coletivamente. Homens fortes, cingíveis, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. E Kardec já nos convidava a isto há 200 anos. Portanto, sermos constantes e persuasivos na propagação da doutrina. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Há entre vós homens que têm a cumprir missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei que resplandeçam os seus méritos e sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrarão. Quantos? Chico Xavier, Divaldo, quantos dos paladinos das obras espíritas nos vieram trazer constantes mensagens para exaltarem a nossa fé viva e nos penetrarem nos corações. Temos é que estar permanentemente atentos. A caridade é a virtude fundamental sobre a qual há de repousar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, foi a frase que tu tiveste de corrigir, e eu até olhei para ti para ver se corrigi mesmo, que eu tinha posto terrenas, mas era preferível ser terrestre. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há que esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. Portanto, não, independentemente de ser praticante daquilo que for, até um ateu, um agnóstico, pode ser muito caridoso. Portanto, e a sua alma irá brilhar por isso mesmo. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. E
há algo mais caridoso, mais paciente, algo mais supremo do que Deus para connosco, que não nos condena, que não nos julga, que nos dá gratuitamente o tempo, que depois até o vamos vender, ok, para o nosso sustento, e uns vendem o tempo mais caro, outros vendem o tempo mais barato, está relacionado com a atividade profissional de cada um, ou com o valor que a sociedade paga pelo trabalho de cada um, e sendo tudo isso gratuito, nós quando as coisas não estão a correr bem, vamos ainda reclamar de Deus, que Ele que está a dormir, que Ele que não olha por nós, que Ele que está distraído, que Ele. E Ele é uma própria virtude porque deu-nos tudo isso. Como desprezar essa bondade suprema? Desprezar essa bondade suprema, até não acreditando ou pondo em dúvida a existência dessa força criadora, dessa causa primária de todas as coisas, que é uma blasfémia, porque é julgarmos que muitos até se acreditam que são mais que Deus, são superiores a Deus. Homens de bem, de boa e firme vontade, unidos para continuar amplamente a propagação de conhecimento e de caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. E nós que aqui estamos hoje reunidos, que nos consideramos ou queremos ser trabalhadores das casas espíritas, temos uma particular responsabilidade em realmente termos uma boa e firme vontade de querer permanecer unidos e de darmos o nosso maior contributo em todos os momentos da nossa existência na divulgação, na propagação a mais ampla do conhecimento da doutrina e da caridade. Portanto, estamos mesmo assim a fazer uma caridade para nós mesmos. O Evangelho nos diz: muito será pedido conforme te foi dado, ou conforme te será exigido conforme. Portanto, nós que nos poderemos ver muito abençoados, teremos ainda mais responsabilidade em partilhar. E dessa partilha não tenhamos dúvidas que seremos seguramente os mais beneficiados. Portanto, e na generalidade do nosso dia-a-dia, a maior parte das vezes, nem sequer sabemos quanto é que temos para agradecer. Reclamamos muitas vezes muito mais e esquecemos de agradecer. Porque achamos que um dado adquirido e levamos para o fator sorte tudo aquilo que não é mais do que aquele somatório do intercâmbio dos dois planos, esse intercâmbio energético que nos faz muitas vezes aliviar ou aligerar coisas que poderiam ser ou seriam muito piores se não tivéssemos esse amparo. Obrigado pela vossa atenção. Muita paz e luz para todos. A continuação de um bom dia.